Estamos de volta aqui no Economia e agora você que está nos acompanhando pelo 527 da Claro HD, no youtube.com/canal Viver Brasil, nosso programa que está sendo realizado num espaço muito bacana que é Grande Hotel de Araxá, no Conexão Empresarial 2023. A gente está trazendo um balanço dos eventos, dos encontros. Agora eu tenho a honra de conversar com o vice-governador do estado, professor, está aqui com a gente, Matheus Simões. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. E eu já emendo a primeira pergunta. Conexão empresarial é realmente a conectar ali os empresários, o meio público, a iniciativa privada. Isso tem uma grandiosidade para o trabalho de desenvolvimento do estado? Acho que para o Estado é muito importante, especialmente porque nós não temos tantas oportunidades de reunir o centro da tomada de decisão público e privada num único espaço ao longo do ano. Então, aqui a gente consegue ter uma conversa intersetorial. É muito comum a gente encontrar os setores em separado. A gente encontra a saúde, a gente encontra o pessoal do direito, vamos encontrar o pessoal da mineração, o pessoal da agricultura, o pessoal do varejo, mas aqui a gente tem a oportunidade de estar com os líderes de cada um desses setores, com a representação do governo do estado, e a gente consegue avançar em algumas pautas, entender algumas dificuldades. Então é sempre muito rico a Conexão Empresarial. Quando a gente fala com um evento que tem empresarial no nome, a gente sabe o quanto que o empresário ele batalha para a coisa acontecer. E ele ainda tem muitos obstáculos, né? São os impostos, os caminhos todos e tal. O governador Romeu Zema, inclusive, falou disso, né? Do quanto que o empresário tem essa pujança, mas ao mesmo tempo tem essa dificuldade. O governo, desde o primeiro governo, né, do Romeu Zema, e agora nesse segundo governo com o senhor como vice, o senhor foi um secretário atuante ali para que as coisas acontecessem, foi eleito muito nessa questão do empresariado, de certa forma melhorar as condições de empreender. A gente tem acompanhado, tem destacado aqui no programa algumas empresas que já vieram para Minas Gerais, quase perdemos a Heineken aí no meio do caminho, mas acabou que ficou em Minas Gerais. O trabalho lá atrás, quando vocês assumiram, ele parecia já difícil, mas quando vocês pegaram o governo mesmo, viram quanto que ainda é mais complexa essa relação do empresariado e com todos os tributos, com todas as burocracias? O desafio não é só o tributário, né? As amarras que o Estado acaba colocando são muitas, né? E às vezes aparecem da forma mais surpreendente. Acho que hoje, por exemplo, para o setor do agronegócio, a maior dificuldade é o licenciamento ambiental, que é lento e com regras muito subjetivas, e a falta de energia elétrica. Para o setor industrial, o nosso maior desafio é a falta de mão de obra capacitada. Para o varejo, a interiorização da nossa economia. É por isso que o Estado tem se esmerado ao longo desses últimos 4 anos em atração de investimentos. Somos o estado que mais atraiu investimento nos últimos 4 anos, com o melhor saldo positivo de empregos gerados nos últimos 4 anos, 680 mil empregos gerados até agora, desde o início do primeiro governo Zema. Mas nós temos ainda alguns desafios muito grandes pela frente. Questão de infraestrutura rodoviária, né? Nós temos muitas estradas em Minas, só estaduais são 24 mil quilômetros, desses 21 mil são asfaltados, desses 6 mil estão em péssimo estado de conservação e precisam passar por intervenção imediata, mas a gente está atuando, já concedemos mais de 2.500 quilômetros de estradas em Minas Gerais, vamos ter novos lotes de concessão ao longo dos próximos anos e isso vai mudando a realidade. Estamos contando com o governo federal para fazer a parte dele, não é? Porque 040, 381, 262, 251, 367 são rodovias conhecidas por precisarem de investimento federal que não está chegando, mas estou na expectativa de que isso vai mudar. Então, infraestrutura é um grande desafio para a gente. Nós temos um desafio energético. A CEMIG não tem conseguido colocar energia à disposição das indústrias que estão se instalando, mas estamos trabalhando. O presidente Reinaldo é, sem dúvida, o mais bem-sucedido gestor da CEMIG na sua história. A empresa nunca esteve num momento tão positivo como está agora, em condição de investimento. O que nos atrapalha um pouco é o regime, que é o regime de estatal da CEMIG, isso faz com que tudo seja lento. Mas estamos avançando. Na mesma forma, nós temos um desafio em qualificação de mão de obra, mas estamos atuando através do Trilhas de Futuro. Mais de 100 mil alunos matriculados continuamente, com renovação a cada ano, para garantir que a gente tenha jovens que possam, com 18 anos de idade, saber mais do que simplesmente mexer no celular. Eles têm que saber como trabalhar e é aí que a gente entra com essas 100 mil vagas anuais. Então, se a gente pensar nessas 3 grandes desafios, infraestrutura, energia e formação de mão de obra, juntar isso com a ação que nós já estamos executando e a nossa capacidade de atrair investimento, nós vamos falar de um futuro
mais fácil para as empresas que vão ter mão de obra, vão ter um bom espaço para trabalhar. E aí sobra tempo e energia para a gente cuidar de redução de burocracia, revisão da lógica tributária. É muito desafio pela frente, mas muito animados. A meta desse governo é gerar emprego e qualificar a renda. Dentro dessa meta de gerar empregos, qualificar a renda, tem aí um grande problema, enquanto acontecia o Conexão Empresarial, que é essa disputa aí política que pode fazer com que o Estado tenha que arcar com dinheiro que ele não tem. Que situação, como que o senhor vê essa situação agora da dívida que pode ter que ser paga e não tem como que ser paga? É ruim quando a gente percebe que a discussão no ambiente público, ela sai da discussão técnico-ideológica e ela entra no campo da disputa eleitoral sem eleição. Nós não temos eleição esse ano. Aliás, a próxima eleição estadual está a 4 anos de distância e ainda assim nós temos assistido um comportamento da oposição na Assembleia de desqualificação das soluções que são necessárias para resolver o problema econômico do Estado. Quando a gente vê deputados de oposição votando contra o PAF, né, que é o Plano de Acompanhamento Fiscal, que é um projeto que já existe há anos e que inclusive foi aprovado no governo Pimentel pela primeira vez com os votos do PT e com os votos da oposição, e que agora tem sido barrado pela oposição. Quando a gente vê a dificuldade de se discutir o plano de recuperação fiscal, para permitir que a gente renegocie a nossa dívida com a União, para termos condição de fazer os investimentos que são necessários, a gente fica meio desalentado. Pensar que a gente precisava conseguir avançar nas coisas que são de interesse do Estado, independentemente de discussões políticas menores. Mas eu tenho convicção de que a gente vai conseguir, temos uma base robusta na Assembleia, não faltam votos para a gente, o problema acaba sendo a obstrução. Temos uma mesa diretora na Assembleia muito consciente do seu papel, então, como um todo, os deputados e a Assembleia são parceiros nossos. A gente espera que a oposição possa ter um papel mais construtivo. Eu respeito o direito da oposição de se colocar, o direito até de fazer obstrução, desde que isso não inviabilize a vida do Estado de Minas Gerais. Nós temos compromisso de continuar pagando os servidores em dia. Para isso, nós temos que renegociar as nossas dívidas. Nós temos compromisso de tentar dar as revisões anuais de remuneração para os servidores. Eu preciso continuar negociando as minhas dívidas para isso. E nós temos que promover o desenvolvimento. A gente estava falando de emprego e renda. Se o Estado entra em colapso com saúde, educação e segurança, que emprego e que renda nós vamos gerar para frente? Então, conto com a retirada do contexto eleitoreiro, de um momento que não existe eleição em curso, para que a gente possa construir as soluções nos próximos meses. Está muito distante, né, a questão do plano estadual da eleição, que o senhor destacou, mas o ano que vem é um ano de uma eleição importante, que é o do município. Hoje, as decisões dos municípios, né, não são pautadas na figura e sim nas decisões do Estado com o município. E no meio disso tudo, professor, tem uma situação que eu quero muito a sua opinião. A gente está vivendo um caos nas estradas, que em tese são estradas federais. Então, na teoria, não teria nada a ver com o município e com o Estado, mas quem mora nas cidades quem cuida da cidade são os municípios e o Estado está ali para amparar todos. E a gente está vendo hoje a situação da Via 040, que está deixando o trecho de Belo Horizonte, que liga Brasília ao Rio de Janeiro e pega parte de Minas Gerais, Belo Horizonte, Contagem. E a gente está vendo uma situação em que os acidentes acontecem ainda nas rodovias que são pavimentadas, ou seja, o trecho da 381 da Fernão Dias foi ampliado e continua tendo acidentes. Há fontes, inclusive, que dizem que não há um contentamento 100% da empresa com o processo, ou seja, quero muito a sua opinião nesse sentido, porque o senhor tem uma clareza nos detalhes, assim, na hora de analisar a economia. A privatização nas estradas é algo que precisa ser repensado ou precisa ser melhorado? Porque se entregar uma empresa que ficou 6 anos com um trecho e ela não fez nada e de repente ela vai sair, essa privatização não foi o suficiente? É importante a gente entender que as concessões de estrada, eu até sempre chamo a atenção falando que a gente não privatiza estrada porque ninguém compra, né? É só a concessão do serviço de manutenção. Mas as concessões das estradas, elas são o único instrumento capaz de garantir que manutenção vai ser feita. Eu tenho falado, sempre que alguém fala comigo, Matheus, mas vai ter pedágio? Eu falo, você pode ter pedágio de estrada ou não ter nem pedágio nem estrada. Agora, é claro que o pior cenário é esse que a gente vive na 262, por exemplo, em que eu tenho pedágio e não tenho estrada. Então, isso é falta de fiscalização, isso é contrato mal feito. Eu dou o exemplo da 050, da MG 050, que é nossa, que vai na direção de Furnas, a partir ali da 262, daquele trevo em Mateus Leme.
Aquela rodovia, apesar do sofrimento no começo, com a velocidade das obras, ela é hoje completamente diferente do que ela era no passado. Ela tem acostamento de fora a fora, ela tem terceira faixa em todas as áreas de estrangulamento, ela é duplicada nos trechos de maior volume de trânsito e a gente tem expandido à medida que o fluxo permite as áreas de duplicação. Esse tipo de coisa só é possível porque ela está concedida. A mesma coisa na Fernão Dias, eu lembro da Fernão Dias antes da duplicação. É claro que a gente gostaria que ela tivesse em melhor estado, mas para quem tem dúvida, faz o seguinte, pega a 381 no trecho que não está concedido, que é o trecho de Belo Horizonte para Governador Valadares. E aí nós vamos ver o que é a diferença de uma estrada concedida para uma não concedida. Agora, as concessões precisam de acompanhamento. Teve um erro que foi cometido no passado, no governo federal, em que algumas concessões foram feitas pelo que a gente chama de lance de menor pedágio. E aí muitos pedágios ficaram baratos, mas não veio nenhum serviço junto com eles. É o problema da 040 e da 262. Não adianta você pagar um pedágio de R$4 e não ter a estrada. É melhor pagar um pedágio de 12, como a gente paga na Fernão Dias, e ter a estrada. E no caso da Fernão Dias, a gente tem desafios que têm a ver com a pujança do Estado, porque a Fernão Dias é uma boa rodovia. O problema é que Varginha, Três Corações, Pouso Alegre, até Poços de Caldas, Itajubá, jogam cada vez mais trânsito de carreta para ali por conta da força da produção de Minas. E aí a gente vai precisar começar a pensar em soluções de estradas com mais faixas. Mas a concessão é certamente o único modelo capaz de fazer com que as vias operem com segurança e qualidade da manutenção. E conceder as vias de grande fluxo deixa dinheiro para que a gente possa investir nas vias de baixo fluxo. Então, se eu consigo conceder, fala do governo federal, a 381, a 262, a 040, sobra dinheiro lá para a 367, que está lá no norte de Minas, lá nos vales, para que a gente tenha uma estrada de melhor qualidade ali. Mesma coisa no nosso caso, se a gente consegue continuar concedendo as estradas de grande fluxo, as estradas que ligam municípios menores podem receber investimento. É uma forma da gente caminhar. Agora, sempre com fiscalização, sempre com contratos bem geridos. Eu tenho certeza que o mineiro vai se surpreender com a mudança de qualidade dos serviços de concessão. Olha o caso, por exemplo, do Rodoanel. O Rodoanel foi concedido num modelo de execução completa da obra pelo parceiro privado, eles estão agora em fase de projeto e aprovação. Mas eles é que vão executar a obra, então eles têm o maior interesse em que a obra seja a melhor possível, porque eles vão ficar 30 anos administrando essa estrada. Fizer a obra porca, são eles que têm que reparar a obra que eles fizeram mal feita. Você tem dúvida que ela vai ser bem feita? Mais do que isso, nós vamos ter o primeiro pedágio em Minas Gerais sem cabine, porque você é fotografado na entrada e na saída, que a gente chama de free flow, e você só paga pelo que você usou. Quem usou pouco, paga pouco. Usou o trajeto inteiro, paga mais, porque você é fotografado no começo e no final. Então, isso são as mudanças que só são viáveis nos projetos de concessão, e o mineiro vai se acostumando com isso. Eu tenho certeza que a gente tem aquele impacto inicial, fala, pô, vai ter agora, pô, vai ter pedágio nessa estrada. Vai ter pedágio, mas vai ter estrada. Esse é o compromisso de Minas Gerais nas vias concedidas. Tá dito. Muito obrigado, viu, Matheus Simões, vice-governador do estado. Obrigado pela presença, pela participação aqui no Nossa Economia Agora e sucesso aí nessa trajetória. Para nós, eu falo que sucesso para a administração do estado é sucesso para o mineiro, então fico feliz que a gente consiga andar e trabalhar bem. Obrigado. E com o professor Matheus Simões, a gente encerra esse programa que a gente começou, né, falando com o Dr. Jarbas Soares sobre a justiça e agora esse papo super agradável e destacando, né, um grande problema que a gente tem aí, tanto da questão da Assembleia, que está sendo discutido, e também essa questão das estradas, 2 pontos aqui que você acompanhou. Perdeu esse programa? Chegou no finalzinho? Vai ter outra reapresentação. Pode acessar também o youtube.com/canal V Brasil. Até o próximo Economia e Agora.